Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à minha live. Com ela eu inicio a Escola de Cidadania, sobre a qual falarei no decorrer dessa transmissão. Nessa série haverá vários episódios em que eu falarei de assuntos de interesse dos cidadãos e das instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Cada semana falaremos de um assunto diferente e eu espero você em todas essas lives. Se você é novo no meu canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum episódio. E se já é inscrito, permaneça e participe. A Escola da Cidadania é um projeto meu que tem o objetivo de ensinar às pessoas os seus direitos e deveres, conforme está na Constituição, o direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade e os deveres de amar a Deus, respeitar o direito dos outros e cuidar do meio ambiente. Enquanto que o controle social esclarece para as pessoas como fazer a fiscalização da administração pública, como entrar nos portais de transparência, como acompanhar a realização dos serviços públicos, dos contratos, porque os gestores públicos gastam o nosso dinheiro e nós, enquanto cidadãos, precisamos conhecer a forma, a quantidade, para saber se a cidade está bem administrada e se nós, com essa administração, a gente vai ter mesmo uma melhor qualidade de vida. O tema de hoje é eleições limpas. Estamos a poucas horas das eleições em que Imperatriz vai escolher o seu prefeito, o vice-prefeito e 21 vereadores que farão a administração da nossa cidade nos próximos 4 anos. Por isso temos que ter uma atenção especial nesse momento. Não adianta ficar reclamando 4 anos e depois, na hora de fazer as mudanças, de eleger as pessoas para nos representarem, a gente ir lá na urna de qualquer jeito e votar de qualquer jeito. Então, é preciso ter um cuidado especial, é preciso pesquisar a vida dos candidatos, se ainda não fez isso, para que a gente possa ter bons representantes ali. É hora de pensar em como funcionou o Socorrão nesses 4 anos. Quantas pessoas foram bem atendidas, mas quantas pessoas morreram ali dentro por falta de tratamento, de medicamento, de médicos e por falta de uma série de coisas. A gente não pode ir para a urna sem lembrar disso. É hora de pensar que nos deslocamos nessa cidade durante 4 anos dentro de buracos, balançando o carro, ou a bicicleta, ou a carroça, ou a moto. Foi terrível, foi doloroso viver em Imperatriz nessa administração. Precisamos lembrar das enchentes que cobriram as casas, os móveis, estragaram os móveis de muitas pessoas durante esse tempo, esse período. Precisamos lembrar que a educação foi ruim, a gente não conseguiu um bom índice no IDEB e que este ano foi completamente perdido para as crianças, quando deveria, apesar da pandemia, ter sido aproveitado muita coisa. As escolas poderiam já ter reaberto, como fizeram as escolas privadas. Nós não precisaríamos estar pagando transporte escolar sem estar usufruindo. Não existe isso. O contrato só pode ser cumprido, eu só posso pagar a minha parte se a outra parte cumprir a obrigação dela. Essa história de eu tenho que pagar de qualquer jeito é conversa, não é verdade. E todos esses descalabros, as notícias de corrupção que a gente ouviu falar, boca miúda, todo o tempo,
o nepotismo, os salários de professores baixos, enquanto outras áreas ganham 3, 4 vezes mais do que os professores, que são a profissão mais importante, e a gente não pode ir para a urna sem refletir antes sobre isso, não acreditar no que você ouve e esquecer do que você viu, né? Não deixem que façam a sua cabeça, vote para defender o bem-estar da sua família, da sua cidade e de toda a população de Imperatriz. E agora eu vou deixar para você algumas dicas para o dia das eleições. Como juiz eleitoral que já fui, eu vi e aprendi muita coisa. Como candidata também constatei horrores no dia da eleição e eu quero falar um pouquinho sobre isso, deixando dicas para que você possa votar melhor e ter uma escolha mais feliz. Então, começando, não acredite em pesquisas. Muitos candidatos compram pesquisas, fazem pesquisas falsas para dizer que eles estão na frente, porque já sabem que o povo tem o hábito de votar em quem está na frente, porque não quer perder o voto. Olha, a gente não perde o voto quando vota num candidato bom. Se você votar numa pessoa de caráter, preparada para exercer o cargo, mesmo que ela não seja eleita, mas você aproveitou o seu voto. O que faz uma pessoa perder o voto é se ela votar num canalha, num ladrão, num corrupto processado que vive enganando as pessoas, aí sim, perde o voto. Vender o voto. Vender o voto é crime. Está lá no artigo 299 do Código Eleitoral. Vender, comprar por dinheiro, por bens, por nomeações, por qualquer coisa de interesse material e pessoal. É crime. Não faça isso. Agora, se você já recebeu dinheiro de um candidato, o que eu quero dizer para você, não vote. Porque todo candidato que compra voto é ladrão. Quando se elege, ele vai roubar, tirar o dinheiro da educação, dos seus filhos, da saúde, parentes, ou a gente mesmo vai morrer ali no hospital municipal por falta de tratamento, porque o dinheiro foi roubado para pagar os votos comprados na eleição. Então, vender o voto é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Agora, lembre do seguinte, se você recebeu o dinheiro, não fique preocupado pensando que o candidato vai saber que você não votou. Não tem como saber. Não tem como o candidato saber que determinado eleitor ou determinado grupo de eleitores não votaram nele. Portanto, fique tranquilo no momento do voto, porque é só você e a urna e só você pode saber disso. Para saber qual o candidato certo, a dica é a seguinte: pesquise o passado dessa pessoa. Procure saber na vizinhança, na família dela, como ela se comporta. Se é alguém que é solidário com os outros, se é alguém que respeita as pessoas, que paga as contas, que cumpre a sua obrigação de filho, de marido, de esposa, a contento, que teme a Deus. Essa é a pessoa que tem tudo para dar certo. E não aqueles candidatos que você já sabe, já ouviu falar, já tem certeza que ele responde a processo em administrações passadas. Alguns estão condenados pela justiça, acusados pelo Ministério Público de desvio de dinheiro, inclusive da merenda escolar. Aliás, esses gestores passados aí, quase todos estão nessa situação. Então, eu acho que não vale a pena você arriscar numa pessoa que você já conhece, que tem passado ruim. Então, aqui agora é bola para frente e buscar
uma administração que de fato melhore a qualidade de vida das pessoas. Olha, votar em branco ou nulo não é a melhor opção, porque você vai estar abrindo mão do seu direito de escolher o prefeito e os vereadores da sua cidade, deixando isso na mão dos outros. E você não sabe o que os outros pensam a respeito. Então, melhor mesmo é você ir lá e mostrar na urna o que você quer. Você exerceu o seu direito e você contribuiu para a melhoria da sua cidade. A Justiça Eleitoral tem o papel de administrar as eleições e ela é responsável pelo bom andamento desse momento da democracia brasileira, que é aquele momento em que as pessoas têm a possibilidade de alternar, de mudar os seus administradores. Lembrando uma coisa, a eleição não tem recall. Você, eleitor, precisa acertar, porque você não vai ser chamado depois para corrigir o seu voto. Se você votar errado, você vai ficar 4 anos sofrendo aí na lama, nas enchentes, no socorrão e em outras áreas. Então, vamos ter todo o cuidado com isso. Olha, isso é uma boa pergunta, porque a compra de votos é extremamente prejudicial à democracia e à vida dos cidadãos. Então, se você se deparar com uma situação dessas, pegue provas, filme, grave, fotografe e faça a denúncia para o Ministério Público através do aplicativo Pardal, disponível gratuitamente na internet, ou também pelo e-mail que está aí abaixo, que você pode ver, o e-mail do Ministério Público. Você não sofrerá nenhuma penalidade, ninguém vai saber que foi você que fez a denúncia, ela é totalmente segura e você estará prestando um grande serviço para a sociedade. No dia das eleições, costumam ocorrer irregularidades que são transporte de pessoas dos bairros até a sessão eleitoral, geralmente feitos por taxistas, mototaxistas, táxi lotação, Ubers, e essas pessoas, algumas delas, né, nem todas, são pagas por candidatos para fazer a cabeça do eleitor e levá-lo de graça até a sessão, receber o santinho e votar. Essa é uma compra de votos indireta que você precisa ter muito cuidado com ela. Também, fornecimento de gasolina é crime no dia da eleição para transportar pessoas. Não, se você aceitar a gasolina, não vote nesse candidato, porque você está entrando numa canoa furada. Esse candidato é ladrão, é um canalha, e se for eleito, vai roubar e não vai administrar direito. Os jovens têm também responsabilidade na política. Nós sabemos que entre os 16 aos 18 anos, as pessoas estão mais a fim de brincar, de se divertir, mas espera aí, mano, voto é coisa séria, com o voto não se brinca. O candidato não é um cosplay e é uma pessoa com projetos para a cidade e que precisa ser levada muito a sério. Nós vamos ouvir agora a opinião de um jovem, o Domingos, que é membro lá do Centro de Cultura Negra, e ele tem coisas importantes a nos falar.
Nesse momento em que nós estamos nos aproximando das eleições municipais, é importante que nós jovens estejamos mobilizados e participemos desse processo importante que, pelos próximos 4 anos, serão decisivos nas nossas vidas. Além de ser um processo em que nós estamos exercendo o nosso direito garantido constitucionalmente, é também uma forma de nós mostrarmos que temos responsabilidade, né? E tomar essa decisão nesse momento, escolher em quem votar, é um exercício de mostrar nossa responsabilidade. E para escolher os candidatos em que a gente vai votar, é importante que a gente fique atento a algumas coisas. E aqui eu trago alguns pontos que eu acho importante que a gente deve ficar atento na hora de escolher em que nós vamos votar. No caso, nessas eleições, em vereador e em prefeito ou prefeita, né? Então, o primeiro ponto que eu acho importante que a gente esteja atento é com relação às propostas dos candidatos. É importante que a gente leia os planos de governo dos candidatos, até para que a gente tenha um instrumento, caso esse candidato seja eleito, para a gente poder cobrar que ele cumpra aquilo que ele prometeu, né? Então, ler o plano de governo é interessante porque ali estão materializadas as propostas desse candidato. O segundo passo que eu acho importante, que a gente deve ficar atento, é verificar se o candidato não tem problemas com a justiça eleitoral, né? Porque se ele tem problema com a justiça eleitoral, pode ser que ele tenha problemas para exercer o seu mandato, né? Isso acaba prejudicando aí um processo de gestão, né? E uma troca de gestão ou a realização de uma nova eleição é sempre um processo um pouco traumático enfim, numa cidade. Então, para evitar que isso aconteça, é importante que a gente veja o passado desses candidatos, né? Se ele já tem algum trabalho realizado que a gente possa usar como parâmetro para escolhê-lo na hora de votar. Então, é importante que a juventude participe, até porque a gente é jovem e escolhendo bem em quem votar, se ele trabalhar de forma correta, nós seremos os principais beneficiados, né? Até porque a gente precisa de educação de qualidade, a gente precisa de trabalho, a gente precisa de uma assistência social eficiente, a gente precisa de uma cultura pulsando nos nossos municípios, né? Então, nós jovens temos essa responsabilidade e a gente tem que mostrar que somos responsáveis nesse momento de votar, né? Porque há uma desconfiança muito grande em torno dos jovens, de que não são responsáveis, não têm maturidade, e nesse momento de eleger os candidatos a vereadores e vereadoras, a prefeito ou a prefeita, é uma forma da gente mostrar que temos maturidade e que temos condições de escolher bem em quem vai governar os nossos municípios pelos próximos 4 anos. Então, nós ouvimos aí a opinião do Domingos, palavras muito sábias, muito esclarecedoras para os nossos jovens, e nós então vamos encerrando por aqui, agradecendo a companhia de vocês e esperando todos na nossa próxima live. Muito obrigada e boas eleições.